Juízes capítulo 4. Débora e Baraque. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quisson, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: Está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zaananim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens, e os fez ir de Arosete-Agogim até o rio Quisson. Então Débora disse a Baraque: Vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com os seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com o seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Sísera. Aí Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete-Agogim. Todo o exército de Sísera foi destruído, ninguém escapou. Porém Sísera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Sísera. Ele disse: Entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael o cobriu com um tapete, e Sísera pediu a ela: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Sísera de novo, e ele disse: Fique na porta da barraca, e se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Sísera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou, perseguindo Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: Venha cá, e eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Sísera no chão, morto, com uma estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu, e eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Saulo persegue a igreja. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. O evangelho em Samaria. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda a parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali, e as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: Este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia.
Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados da Samaria. Filipe e o alto funcionário da Etiópia. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Jeremias capítulo 17. O pecado e o castigo de Judá. O Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Azerá, perto das árvores verdes, no alto dos morros e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. Pensamentos de sabedoria. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e, no fim, não passa de um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio, ele está num alto monte. Ó Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que Te abandonam serão humilhados. Desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a Ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Jeremias pede a ajuda de Deus. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a Ti.
Os outros me dizem: onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas, Senhor, eu nunca pedi que fizesses a desgraça cair sobre eles, nem pedi que passassem por tempos difíceis. Ó Deus, tu sabes disso. Tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles. Acaba com eles completamente. O sábado, o Senhor Deus me disse: Jeremias, vá e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois, vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras. Diga isso aos reis, a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Diga que, se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado. Que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos, não quiseram me obedecer nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo o coração, que no sábado não carreguem nenhuma carga para dentro dos portões desta cidade. Diga que guardem o sábado como dia sagrado e não façam nenhum trabalho nesse dia. Então sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montarão cavalos junto com o povo de Judá e de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles virão das cidades de Judá e dos povos em volta de Jerusalém e também do território de Benjamim, das planícies, das montanhas e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas e sacrifícios, ofertas de cereais e incenso e ofertas de gratidão. Mas se não me obedecerem e não guardarem o sábado como dia sagrado, e se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém e ninguém poderá apagá-lo. O Evangelho de Marcos, capítulo 3. Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus cura outros doentes. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: o Senhor é o Filho de Deus! Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu. A estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Jeremias capítulo 17. O pecado e o castigo de Judá. O Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Azerá, perto das árvores verdes, no alto dos morros e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. Pensamentos de sabedoria. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas.
Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e, no fim, não passa de um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio, ele está num alto monte. Ó Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que Te abandonam serão humilhados. Desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a Ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Jeremias pede a ajuda de Deus. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a Ti. Os outros me dizem, onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas, Senhor, eu nunca pedi que fizesses a desgraça cair sobre eles, nem pedi que passassem por tempos difíceis. Ó Deus, Tu sabes disso. Tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles. Acaba com eles completamente. O sábado, o Senhor Deus me disse, Jeremias, vá e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois, vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras. Diga isso aos reis, a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Diga que, se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado. Que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos, não quiseram me obedecer nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo o coração, que no sábado não carreguem nenhuma carga para dentro dos portões desta cidade. Diga que guardem o sábado como dia sagrado e não façam nenhum trabalho nesse dia. Então sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montarão cavalos junto com o povo de Judá e de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles virão das cidades de Judá e dos povos em volta de Jerusalém e também do território de Benjamim, das planícies, das montanhas e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas e sacrifícios, ofertas de cereais e incenso e ofertas de gratidão. Mas se não me obedecerem e não guardarem o sábado como dia sagrado, e se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém e ninguém poderá apagá-lo. O Evangelho de Marcos, capítulo 3. Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem, venha cá. E perguntou aos outros, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus cura outros doentes. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam, o Senhor é o Filho de Deus! Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, a estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. O poder de Jesus para expulsar demônios. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam,
Ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. A mãe e os irmãos de Jesus. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe.